Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 121. Hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro. Estamos chegando aí na reta final deste primeiro mês do ano. Aqui então no nosso horário tradicional de segunda a sábado, 7 horas da manhã. E para mais um tema sobre desenvolvimento pessoal, eu tinha falado com vocês ontem, né, que hoje faríamos uma espécie de fechamento dessa nossa semana, né, sobre tudo que a gente conversou ali ao longo das semanas, todos esses temas importantes, né, do desenvolvimento humano. A gente ia fazer meio que ali um fechamento ali sobre tudo, fazendo aqui uma junção assim, né, sobre tudo que a gente conversou, para fazer um fechamento bem importante, assim, para que a gente possa juntar as peças, por assim dizer, né, trazendo mais um elemento muito importante assim, para o nosso dia a dia, para que a gente possa integrar tudo isso que a gente conversou ao longo da semana na nossa vida, né? Então, alguns assuntos importantes, né? Desculpe, perdoem-me aí o atraso ali de 10 minutos, eu tive uma queda de energia ali bem no final, quando eu estava montando o roteiro aqui, ficou uns 5 minutos aqui sem luz, mas aí voltou e aí a gente finalizou aqui, então até achei que por algum momento não ia poder ter, porque estava tudo escuro, vocês não iam me ver, né? Eu ia ficar escutando só a minha voz, mas deu tudo certo. Então vamos ao que interessa. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de um tema também muito pouco falado por aí, né? Eu sei que vai parecer repetitivo eu ficar falando dessas coisas aqui, mas é importante, eu acredito muito no poder da repetição. No fim das contas, o que eu busco fazer aqui, um elemento que eu busco aqui para a gente modificar de certa forma alguns padrões comportamentais, alguns padrões de pensamento, né? É através da repetição, né? Eu costumo dizer que tudo que eu estudei, né, referente a crenças, né, esse assunto que é muito falado dentro do desenvolvimento pessoal, é que a gente modifica muitas vezes as nossas crenças, que chamam por aí das crenças limitantes, né, esse termo já batido muitas vezes, usei uma live toda uma vez para falar sobre isso, ou é sobre um forte impacto emocional, ou é através de repetição. Né? Eu não tenho aqui esse elemento do impacto emocional, né? Eu decidi na minha vida não trabalhar, não ir por essa linha, não ir por esse caminho, então eu faço aqui uma referência um pouco mais teórica, mas que busca essa compreensão através da repetição, por acreditar que eu tive mudanças significativas na minha vida, comportamentais, de forma de padrões, né, mentais, através sim de muitas experiências de impacto emocional, mas o que realmente foi trazendo uma certa solidez, foi solidificando isso, foi de certa forma concretizando, integrando isso dentro de mim, foi através da repetição, foi através daqueles conteúdos que eu via e revia e via de novo, porque às vezes a gente dá uma passada de olho, naquele primeiro momento aquilo ali ainda não se integra muito bem na gente, né? E aí a gente vai voltar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, aquilo ali acaba passando, né? Até a gente percebeu ali que tinha um elemento importante, mas eu não tive mais contato com aquilo ali e aquilo ali foi indo embora, né? São as famosas experiências, às vezes, nos treinamentos, né? De finais de semana, né? Dos cursos, eu já vivi algumas experiências assim e óbvio, é muito bom, te ajuda muito, só que se tu volta pro teu dia a dia e tu não tem mais um certo contato com aquilo ali vai indo embora e aí vai te deixando de lado e aí tu volta pro teu dia a dia, pro teu cotidiano. O que eu busco aqui é algo que não tem um forte impacto emocional, né? Não estou falando de coisas aqui, não estou fazendo dinâmicas aqui, né, que te fazem ter um contato, né, de certa forma, que te faz realmente mergulhar profundamente, né, nas tuas experiências para tu poder ressignificar algo que não está muito legal, mas por outro lado eu busco aqui através da repetição, através do dia a dia, né, fazer com que esses temas, com que esses assuntos, né, de importância vão se integrando no nosso dia a dia através da gente ver isso de forma repetidas vezes. Isso é a função das lives diárias, quando eu comecei aqui, por acreditar muito no poder disso, e também lá do clube, que é também um formato mais de sala de aula, por assim dizer, que a pessoa também tem um contato semanal com aquilo ali de uma forma mais profunda. Então, feita essa abertura, dito isso, o que vai ser esse tema que a gente vai trazer para fazer esse fechamento de hoje? É um tema que eu chamo de autorreferência. Autorreferência são aquelas
pessoas, e muitas vezes nós somos essas pessoas que ficamos sempre querendo falar da gente o tempo inteiro, né? A gente está sempre olhando para nós, né? O tal daquele egoísmo, né? Muito sutil, muitas vezes, de ficar sempre olhando para o umbigo. E por que eu falo que isso é um movimento que vai contra o que a gente vê muito por aí dentro do desenvolvimento pessoal? Porque o discurso, né? Quando você vê esses caras que já estão um tempo, né? Dentro da internet, né? Querendo te levar a desenvolvimento humano, o que é o discurso, né? O que a gente vê, o que é muito comum? Até é tema de livro muitas vezes, né? Eu não estou criticando as pessoas, porque eu sequer conheço a vida delas, mas eu tô falando desse discurso, desse tema, que é aquela coisa, seja foda, né? A busca é sempre para que você seja uma pessoa extraordinária, uma pessoa sensacional, que no fim das contas quer te levar para um certo topo do pódio, onde tu olha as pessoas de cima para baixo e as pessoas te aplaudem por você ter conseguido ter aquela vida que todo mundo sempre sonhou, entre muitas aspas, né? Então, isso muitas vezes, se a gente não tem um olhar maduro para isso, eu não estou dizendo que isso não tem sua validade, eu acho ótimo que a gente, inclusive eu vivo falando aqui que a gente tenha metas, que a gente busque nossas realizações na nossa vida em diversas áreas, né? Ter constância, eu estou sempre batendo nessa tecla, mas dependendo, se a gente está olhando isso de uma forma de uma maneira deformada, por assim dizer, a gente não compreende o bem que esses ganhos, o bem que essas conquistas podem proporcionar. Se a gente está olhando para isso só pensando em nós, só pensando no bem que para em nós e que não pode ser levado adiante, isso acaba muitas vezes sendo até nocivo. É o famoso construção de castelos à beira de abismos, que eu vivo falando assim, né? A gente acaba não tendo esse olhar do bem que isso pode proporcionar aos que estão à tua volta, ou às pessoas que podem de repente ser ajudadas, ser contribuídas por você, aquilo ali se torna um castelinho de areia. Por quê? Porque eu estou sempre querendo o próximo degrau, de forma que eu me torno um refém das minhas próprias conquistas, né? Então por isso que eu bato nessa tecla de, poxa, precisa ter essa repetição. Se tu vai lá e pega só um recorte daquele sujeito que está com esse discurso querendo te trazer isso, tu acredita que aquilo ali vai ser a solução para a tua vida, tu até vai lá, de repente aplica o que ele falou, tem uma conquista, mas depois na primeira pedrinha do caminho, que a gente sabe que vai ter, né? A gente fez uma live só falando disso, né? Sobre estar exposto, aceitar de certa forma aqueles sofrimentos inevitáveis da vida, só que se tu não tem essa compreensão, esse olhar que vai se tornando realmente integrado na tua vida, tu só está buscando aquele recorte do que aquele guru te falou, né? Busque o topo, busque o pódio, tu pode até conseguir conquistar, mas só que aí depois que tu tem a primeira pedrinha no caminho, ou seja, aqueles sofrimentos inevitáveis, tu cai de novo. Aí tu olha e começa a pensar, poxa, talvez eu não seja tão competente assim. Ou tu começa a ficar com ódio daquela pessoa, ela me vendeu uma coisa que não é verdade, porque se fosse verdade eu não estaria triste, né? Ele me vendeu o mundo dos sonhos, o mundo da felicidade. Então essa é a abertura que eu quero trazer aqui quando eu falo de autorreferência, não entender por que isso pode ser tão nocivo e quais, eu vou te entregar também saídas, né? Fórmulas aqui para a gente poder sair disso, né? Para que a gente possa transformar isso em algo bom. Então para isso a gente precisa falar um pouquinho sobre consciência. A gente ouve falar muito, né, sobre a questão da consciência, né? Um tema muito batido também, inclusive lá na minha bio fala elevando o nível de consciência, né? A busca no sentido de conhecer a nós mesmos, né? Então, para a gente fazer um resumo breve aqui, existem 3 tipos de consciência, né? Quando a gente está na faculdade de psicologia, inclusive, a gente vai aprendendo a preencher lá a suma psicopatológica, né, que existe. A gente precisa observar alguns tipos de consciência ali no sujeito que está à nossa frente. Então, rapidamente falando ali, 3 tipos de consciência. Existe aquela consciência fisiológica, que é a mais básica, né? Um aspecto superficial. Vou te dar um exemplo. O sujeito estava andando de carro sem cinto, aí entrou numa batida, bateu a cabeça ali. Então, ela vai lá para o hospital, o médico vai lá, ele analisa como é que está a consciência fisiológica da pessoa, né? Até tem uns níveis de escala, né? Está com a consciência baixa, está com a consciência normal, torporoso, comatoso, tem vários tipos de classificação. Esse é o aspecto mais superficial da consciência fisiológica. Tem um outro tipo de consciência que é a consciência espiritual. Esse eu não vou entrar aqui porque é um tema que daria uma live inteira e é um assunto que às vezes que a gente precisa aprofundar muito para ter uma compreensão, e não é o caso da live de hoje. E existe também o tipo de consciência que é dessa que eu quero falar aqui para vocês, que é a consciência psicológica, né?
Então, essa consciência psicológica, ela é muito importante que a gente tenha no nosso dia a dia, porque o sujeito, né, que não tem essa consciência, essa amplitude dessa consciência psicológica, né, ele acaba não conseguindo se orientar no mundo muitas vezes, né? O sujeito que ele não tem uma certa amplitude dessa consciência psicológica, ele acaba no fim das contas não conseguindo compreender o outro, né? Ele não se orienta, né, no mundo, e ele também não consegue compreender o outro. Então, eu vou te dar um exemplo bem básico aqui, que fica muito fácil da gente entender, né? Então, vamos supor que você está ali, né? Vocês já vão começar a ligar os fatos, né? O que isso tem a ver com essa autorreferência que eu falo, né? Esse autocentralismo, né? Então, vamos supor que uma pessoa está ali conversando contigo, e aí ela está ali contando um pouco sobre uma experiência dela, né? Ela teve uma experiência que está muito além, de repente, daquilo que tu já vivenciou. Sei lá, vou pegar um exemplo. A pessoa está ali te contando uma experiência de uma vez que ela foi lá ser voluntário lá no Médicos Sem Fronteiras. Aí ela estava lá no campo de refugiados, ajudando as pessoas ali que necessitavam, né? Bom dia, André, grande abraço, seja bem-vindo. Então, ela está ali te contando uma experiência dela que ela teve, que de repente está muito longe assim do teu horizonte de consciência, né? E aí tu tá escutando aquilo ali, uma experiência que de repente tu nunca vivenciou. Só tô pegando isso como exemplo, né? Você pode ficar imaginando várias outras. E aí, o que o autorreferente ele faz, que ele não tem essa consciência ampliada? O que ele faz? Qual é a primeira coisa? Ele vem por cima e já conta uma experiência dele. Ele já fica escutando a outra pessoa falar e já vai preparando, né, o que ele tem relacionado àquilo ali, só que muitas vezes aquilo ali está totalmente distante da realidade do que a pessoa está te contando, né? Então a pessoa fala, a pessoa terminou de falar daquela experiência dela ali, do campo de refugiados, e aí a pessoa já mistura uma outra coisa. Eu também já tive uma experiência uma vez que eu me senti refugiado uma vez lá no colégio, no ensino fundamental, minha professora fez uma coisa lá, e aí mistura, sabe, uns assuntos. Por que isso acontece, né? Então, isso acontece muitas vezes em dimensões totalmente distintas, né? Uma amplitude, né, muito longe, né? Uma dimensão totalmente que existe uma diferença absurda, né? Por quê? Porque o autorreferente, a pessoa que é autocentrada, quando ela está diante de algo que ela não entende, tudo que ela está querendo naquele momento ali é validar sua experiência subjetiva, e ela não consegue sequer perceber que existe uma diferença no que a pessoa está contando e o que ela está pensando naquele momento para poder trazer junto dentro daquele assunto. E ao não perceber essa diferença absurda, às vezes, do que a pessoa está te contando e da experiência que tu viveu, muitas vezes ela está fadada a ter essa amplitude de consciência muito reduzida no final das contas, né? Então imagina, se teu amigo lá, tua amiga está te contando, está narrando uma experiência, né, do qual está muito distante da realidade que tu já ouviu, qual é a postura mais adequada nesse momento? É pensar o seguinte: olha, eu nunca fui num campo de refugiados, né? Então eu vou ficar quieto aqui, eu vou escutar o que ela está me contando e aos poucos eu vou tentar integrar isso, né, dentro do meu campo de percepção. Para quê? Para que no fim das contas isso possa ser mais um chão para a minha personalidade se desenvolver. O que eu estou o tempo todo falando aqui, né? A gente precisa desenvolver uma força de personalidade, né? Uma vez eu fiz uma live falando só disso, como se constrói a nossa personalidade, né? Como se fosse nós pessoas, fôssemos um pano branco, né? Fiz uma metáfora falando disso, né? Nós fôssemos um pano branco, a gente tem uma linha, tem uma agulha e tem, no fim das contas, um bordado, né? A linha, no fim das contas, é a agulha, perdão, é a nossa mentalidade, alguns chamam de psique. A linha são as nossas experiências, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente. E no final, esse bordado que vai sendo desenhado nesse pano branco, que é a junção da linha e da agulha, ele acaba sendo a nossa personalidade. Então, quando a gente está, isso só para ilustrar aqui, para a gente entender, quando a gente está diante de alguém que está nos contando uma história que está muito distante do nosso horizonte de percepção, a gente escuta com atenção aquela pessoa e aí vai integrando isso dentro do nosso campo de percepção. Para que, no fim das contas, qual é o objetivo disso?
para que a gente vá formando também a nossa personalidade. Isso é um campo de consciência psicológica, né? Então, quando alguém te conta uma história que tu nunca ouviu falar sobre, que tu nunca vivenciou, qual é a primeira reação inconsciente? Olha como é muito doido, né? Como o nosso inconsciente acaba nos ferrando, principalmente quando a gente não percebe que a gente é um autorreferente, né? A primeira reação que vem, opa, isso aqui é estranho, isso é o inconsciente, tá? Isso não é um processo consciente que a gente está raciocinando. Mas a primeira coisa é, ixi, isso aqui é estranho para mim. E tudo que é estranho, vocês já ouviram falar essa frase, né? A gente tem nosso maior medo é o medo do desconhecido, né? O que é o medo da morte, no fim das contas? É porque eu desconheço o que vai acontecer depois daqui, se vai ter alguma coisa depois daqui. O que é o medo de subir no palco e falar em público? É o medo que eu não sei como as pessoas vão reagir. Então é o medo do estranho, o medo do desconhecido. Esse estranho, tudo que é estranho acaba nos amedrontando, né? Então ele vai te tirar de um certo confronto. Então a gente tem ali dentro da gente um globo, um mundo, né? Que a gente já tem na nossa cabeça. Daí, quando a gente está diante de algo que é estranho, de algo que nos amedronta, o que é a nossa tendência? A nossa tendência é se fechar, inconscientemente falando. A gente acaba se fechando para aquilo ali. Opa, isso aqui não pode entrar em mim, né? Então, isso não pode ampliar o meu horizonte de consciência. Aí tu fica aterrorizado. Isso é a famosa frase de ficar na zona de conforto, né? Não quero me abrir a algo que me tire do desconhecido, né? Então a gente tem esse amedrontamento, né? Aquela velha coisa, puxa, eu não me jogo em novas experiências, eu não me abro para coisas novas porque eu quero ficar aqui confortável, fechadinho. Então quando vem alguém e fala, eu não consigo prestar atenção nela porque eu quero rotular. É a mania da gente ficar julgando o outro, né? A gente trata muitas vezes as pessoas como se fosse um produto de supermercado que tem lá um rótulo, né? Aí a gente quer rotular. Qual é a primeira coisa que a gente faz rapidamente? Eu quero saber quem tu é. Deixa eu te encaixar aqui dentro de deixa eu te colocar dentro de uma caixinha. Eu preciso saber aqui o que tu faz. Ah, tu é advogado, então já sei. Aí eu tenho um conceito formado sobre o que é um advogado. Eu preciso trazer a pessoa para dentro daquilo, do conceito que eu tenho dentro de uma caixinha. Por isso que é tão difícil se relacionar com alguém que tu não conhece muito, porque tu não consegue ainda, né, colocar ele dentro dessa tua caixinha. Vocês já vão entender onde é que isso tudo se encaixa, né? Então, é o velho terror aquele, né, da história que conta dos não descobridores portugueses, né, que eles não queriam desbravar os mares, né? Aí conta a lenda, né? Haverá dragões do outro lado do mar, né? Então aí tinha os outros ali que falavam, não, mas se tem, não sei se vai ter. Os desbravadores, né, os que foram lá e fizeram as descobertas, eles pensavam diferente, eles pensavam, pode ter dragão, pode não ter, vamos lá dar uma investigada se tem ou não, né? Então é a diferença de um horizonte de consciência fechado, né? Eu não quero sair daqui, da onde está confortável para mim, para alguém que pensa, olha, pode ser, pode não ser, talvez não tenha, né? Mas se tiver, a gente dá meia volta e volto para Portugal. Vou voltar para cá, vou voltar para casa para comer bolinho de bacalhau, para dar um beijo na Maria e vamos seguir tocando a nossa vida. É a diferença de alguém que tem um horizonte fechado e alguém que se abre para novas possibilidades. Então essa é uma postura psicológica que seria muito bom se a gente pudesse cultivar para abrir esse nosso horizonte de consciência psicológica, né? E como que a gente faz isso? Aí que está o ponto, né? A gente vai unir todos esses pontos, né? Que é a questão da autorreferência, de não escutar o outro, de não parar para prestar atenção, de estar sempre querendo colocar ali, trazer as coisas para o nosso mundo, é que a gente precisa de algo chamado contemplação amorosa. O que é essa contemplação amorosa? É quando a gente está olhando para a realidade, né, para as coisas, para os fatos, para a vida da outra pessoa, para aquela experiência, para aquilo que está acontecendo com a gente, e a gente, né, consegue contemplar amorosamente essa realidade do modo que ela é, né? De um modo que ela, ou seja, essa realidade, né, aquilo que está acontecendo de fato, isso possa nos iluminar e não o contrário disso, não eu ficar querendo enquadrar essa realidade na minha percepção limitada. Esse é o ponto central aqui que eu quero trazer, né? Quando a gente consegue ter essa abertura
de olhar para as coisas, de olhar para a realidade como ela é. Por isso que eu falei numa certa live que eu abandonei alguns certos tipos de ferramenta, né, que fala, você precisa ressignificar, né? Aí muitas vezes a pessoa quer contar uma historinha que é diferente do que de fato aconteceu. Olha, meu filho, eu não estou negando que é triste algumas coisas que possam ter acontecido no teu passado, mas não adianta eu ficar querendo dar outro nome para aquilo ali. Olha, sei lá, vi uma experiência lá, tinha um pai alcoólatra. Poxa, não adianta querer, eu vou ressignificar, agora eu vou dizer que ele... Não, poxa, aquela ali é a realidade, o pai era alcoólatra, ponto. Sofri um tipo de abuso, é triste, é doloroso, é traumático, mas eu não vou ficar dando outro nome, aquilo ali foi a experiência que eu vivi, pronto. O que eu vou fazer daqui para frente com isso? Né? Ao invés de ficar querendo distorcer a realidade, contar um mundo de fadas que é muito diferente do que essa ressignificação que muito falam por aí, diferente do que é de fato uma ressignificação, que nada mais é do que o impacto que aquilo ali tem em ti e não distorcer a realidade. E aí tu consegue lidar melhor com aquilo ali porque tu está olhando para frente, né? Então, esse tipo de distorção da realidade que a gente faz, né, acaba não deixando a gente ter essa contemplação amorosa do qual eu falo, né? Por quê? Porque eu estou querendo pegar a realidade, né, e enquadrar ela numa percepção. Então acontecem as experiências com a gente, né, muitas vezes positiva, muitas vezes negativa, e a gente já quer enquadrar. Isso é mal, isso é bom. Poxa, sei lá, né, algo não saiu do jeito que eu gostaria, né? Entrei num relacionamento e acabei sendo frustrado. Poxa, sei lá, tive um filho antes da hora do que eu pensava. Não, poxa, vou no meu trabalho e me demitiram. A primeira coisa que eu já olho para aquilo ali é, poxa, eu quero enquadrar. Não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é um desastre, isso aqui é uma tragédia. Quando, na verdade, eu poderia ter uma abertura de olhar para a realidade, para as coisas que ainda talvez eu não compreenda e olhar com calma. Opa, peraí, deixa eu olhar isso com uma certa contemplação, né, para a realidade, ao invés de ficar querendo enquadrar isso dentro da minha percepção limitada. Isso a gente faz também quando a gente está escutando o outro, né? Então o outro está falando, está contando uma experiência dele, ao invés de eu contemplar e de eu me interessar pela história do outro, eu fico querendo enquadrar, eu fico querendo ali, eu também tive uma experiência assim, aí eu já quero falar de mim. Isso é o que um autorreferente faz. E isso, no fim das contas, não é só questão de ser feio, né? Esteticamente, isso é feio, né? Porque a gente não presta atenção no outro, né? Só como se fosse seguir uma ética, uma norma, algo assim. Não, isso tira da gente possibilidades de crescimento, de ampliar esse horizonte de consciência do qual eu estou falando aqui. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Quando a gente entra num teatro, né? Hoje em dia, né? não até existe bastante, mas com a questão, é mais provável a gente ver questão de cinema, de Netflix, mas existe ainda, né? Essa parte da arte chamada teatro. Quando a gente vai dentro de um teatro, por exemplo, só que a gente já vai disposto a criticar tudo, né? Então eu já estou disposto ali a criticar os atores, eu quero criticar a iluminação, eu vou criticar o tablado que está fazendo muito barulho. Quando a gente vai fechado para essas experiências, né? A gente não consegue pegar, no fim das contas, o que é aquela peça teatral, né? Porque o que é a peça? Assim como um filme, assim como um livro, todas as obras, pelo menos eu entendo que essa deveria ser a função da arte, né? No fim das contas é um símbolo, né? Uma obra literária, um filme, ele acaba sendo um símbolo, né? Então, pra gente. Então ele é um símbolo que vai abrir o quê? Ele vai abrir dentro da nossa cabeça uma certa percepção. Por isso que no fim das contas eu fiz questão de que dentro lá do clube a gente tivesse um módulo só sobre leitura de livro em grupo. Não para a gente dizer, olha, eu li 12 livros no ano, olha só como eu sou fodão, né? Eu sou um cara que, né, eu consigo, né, dar conta de tudo. Eu li 12 livros, mas tu leu 12 livros e não entendeu nada. Não consegue botar em prática, o que adianta? No fim, é um incentivo para que a gente possa utilizar essas obras literárias como uma abertura de percepção. Vocês já vão entender, né? Então, vamos pegar com um exemplo ali, sei lá, pega um Hamlet lá do Shakespeare, né? Que é uma das obras mais conhecidas literárias. Tu vai olhar para aquilo ali, tu vai ler aquilo ali com essa abertura, né? Com esse horizonte de consciência psicológica, tu vai estar lendo aquela história ali,
e tu vai conseguir, sei lá, entender, por exemplo, o que significa uma vingança plena, né? Quando o Hamlet está lá atrás da cortina esperando o tio dele para poder se vingar, porque o tio traiu o pai dele com a mãe dele, e aí ele está com uma faca atrás da cortina, e aí ele vê o tio entrando no quarto ali, ele está pronto para cometer aquele crime, para se vingar do seu pai, e aí ele vê o tio dele dobrando os joelhos na cama ali, fazendo uma oração, e aí ele pensa nessa hora, não, essa vingança ela vai ter que ficar para depois, porque se eu fizer isso agora, esse maldito ele vai para o céu, porque ele está ali rezando, ele está orando, então eu vou ter que pegar ele no momento que ele estiver realmente fazendo algo errado, no momento que ele estiver de bebedeira, né? Que ele estiver escarnecendo da fé. Então não é aquela vingança só para aliviar uma sensação de raiva, né? É uma vingança do tipo, eu quero realmente o mal do outro, eu quero que esse sujeito ele vá para o inferno, né? Eu quero que ele perca a sua alma. É uma vingança sofisticada mesmo, né? Então é isso que o Shakespeare está querendo transmitir através daquela obra ali, né? A gente consegue olhar com essa abertura de olhar e entender profundamente o que tem por trás. Isso, no fim das contas, é a função das obras, né, literárias. A gente olha para aquilo ali, poxa, como que eu posso integrar isso na minha vida, como que eu posso olhar e entender o que tem por trás daquilo ali, né? Então, se a gente se abre para esse tipo de compreensão, a gente, no fim das contas, se torna mais inteligente. No fim das contas, essa é a única forma da gente se tornar inteligente, né? Aquele sujeito que ele acha que ele é inteligente só porque ele tem um pensamento crítico, eu vou aqui colocar os meus pensamentos críticos, né? Eu vou aqui, né, criticar o que os outros estão falando, eu vou estar aqui colocar a minha opinião. No fim, ele se torna um idiota pleno, né? Porque ele vai criticar o quê? Ou criticar algo que ele não tem base nenhuma, que ele nunca meditou, que ele nunca parou para olhar realmente, né? Aquilo que eu estava falando ontem, né? Como é que tu vai criticar algo que tu nunca se debruçou para poder entender? É aquela tipo de discussão que é só para mostrar que tu tá certo, né? Só para vencer o outro, né? Então aquela coisa de eu vou ter opinião de coisas que eu não sei, de coisas que eu nunca parei para entender. Então, nesse sentido, é essa abertura de olhar que eu estou falando quando a gente está frente a uma obra, quando a gente está frente a alguém que está contando a sua história, ou quando a gente está de frente da realidade em si mesmo, né? Por isso que eu vivo falando aqui, a inteligência ela é uma das faculdades humanas que é muito diferente do que as pessoas pensam por aí, né? Inteligência é QI, é a nota que eu vou tirar no Enem. Tá bom, tem essa modalidade de inteligência, mas a maior de todas as inteligências possíveis, que é essa que nos ordena na vida, que faz com que a gente não faça as besteiras, né? É essa inteligência que faz a gente olhar para a realidade, né? E entender, né, racionalmente, poxa, o que é a melhor escolha nesse momento, né? Isso é que evita com que a gente se deixe levar pelas nossas paixões, né? Aquelas paixões descontroláveis que fazem a gente realizar coisas que a gente sabe que são erradas no fim das contas. Essa inteligência, quando colocada à frente, faz com que a gente tenha melhores escolhas, faça com que a gente viva bem, que a gente não tenha tantos arrependimentos, né? Então, isso só acontece quando a gente está tendo essa contemplação amorosa, quando a gente está olhando para a realidade das coisas e está ali interessado em compreender como que está acontecendo, né? Então, a melhor postura, né, diante dos outros, para que a gente possa se relacionar bem, não é ficar criticando, ficar julgando os outros, ficar saindo apontando os dedos, né? É a gente realmente estar escutando a história do outro, ficar na sua e vendo se através daquela experiência a gente pode melhorar. Será que eu posso melhorar através disso que eu estou vendo? Será que eu posso evoluir através disso que eu estou ouvindo, né? Então, vou pegar aqui até a própria live, né? Quando alguém está aqui assistindo, né? Poxa, talvez possa olhar, prestar atenção, ao invés de já sair, mas isso que ele está falando é certo, mas isso que ele está falando é errado, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui eu discordo. Não, poxa, escuta, deixa aquilo ali se integrar dentro de ti, dentro do teu campo de percepção, teu campo de compreensão, e aí depois tu vai pensar, poxa, tá bom, isso aqui não dá para eu me tornar melhor com isso aqui que eu estou vendo, com isso aqui que eu estou assistindo, poxa, legal, vou continuar. Não, isso aqui não é do meu campo de interesse, eu não estou me tornando melhor ao ver isso, então tá tudo certo. Mas a gente tem o costume, às vezes, de antecipar, né, os julgamentos. Isso é coach, isso aqui... E a pessoa não se dá a oportunidade de se abrir para escutar realmente, para entender o que tem para aquilo ali, sem fazer um rótulo,
né? Isso serve para os nossos relacionamentos também com as pessoas, né? Quando vem uma notícia de algo, poxa, a pessoa saiu daquele quadradinho que eu julgo ser o normal, ser o comum. Mas então já o fulano é tal coisa, esse é tal coisa, esse é tal coisa. A gente já fica rotulando e a gente perde oportunidades de ampliar esse nosso horizonte de consciência psicológica, né? Então é importante a gente se abrir para isso, né? Para a arte do outro, né? Para um livro, para um filme, né? Nesse sentido, né? Então, para a sabedoria muitas vezes de outras pessoas, né? Eu costumo dizer, eu não inventei nada do que eu venho aqui e conversar com vocês e falar para vocês. Tudo que eu faço aqui é um compilado de muitas pessoas que um dia eu escutei, que um dia eu me interessei em entender, em compreender, que eu percebi que aquilo ali fez um certo bem para a minha vida e, poxa, eu escolhi usar isso como algo realmente que faz parte do meu cotidiano, do meu trabalho, para compartilhar com mais pessoas. Só que isso só foi possível porque um dia eu parei na frente de alguém e escutei o que essa pessoa tinha para falar, eu analisei, né, sem paixões, né, porque a gente vê muito por aí, né, às vezes dentro de próprios eventos de desenvolvimento pessoal, a gente vê isso muitas vezes na religião, né, também muita afetação, a pessoa ali, ela está ali sob impacto de uma música alta, né? E aí ela não sabe mais diferenciar o que realmente é algo que realmente tá fazendo ela se tornar mais inteligente, ou é algo que é só uma afetaçãozinha porque tinha uma música alta tocando, aí eu me emocionei, e aí agora eu vou mudar a minha vida. Né? Grandes gurus, né, do marketing digital usam inclusive ferramentas para poder fazer com que a pessoa saiba, eu vivi a melhor experiência da minha vida, mas na verdade não foi experiência não, ela só teve uma afetação ali emocional. Ela, né, aqueles que botam ali, muitas vezes eu acho uma falta de respeito, né, colocarem fotos de eventos, eles fazem com que tu assine ali, porque vão poder veicular tua imagem depois, e aí colocam foto da pessoa no meio do evento chorando, né, tipo, poxa, caramba, a pessoa estava ali no momento dela, vivendo um momento de emoção, e os caras usam isso para o marketing deles. Olha só, o meu evento faz as pessoas chorarem. Né? A pessoa está ali no momento íntimo, no momento único, e as pessoas usam isso com marketing. Né? Quando na verdade a pessoa não está se tornando mais inteligente. Né? Ela está só vivendo uma afetação ali emocionalzinha, que talvez possa ter trazido sim algum benefício, eu não estou negando, mas será que essa é a única forma da gente fazer? Então, dessa forma, estou falando de tudo isso para que a gente consiga diferenciar, usar a nossa inteligência para diferenciar o fato. Eu estou realmente atento ao que está acontecendo, eu estou realmente atento, né, nas pessoas. Quando eu estou diante de uma obra literária, né, isso está ajudando a formar o meu imaginário. Né? Então, isso aqui que eu estou olhando nesse livro, né, nessa série, por exemplo, nesse filme, isso aqui, né, poderia ser a minha vida se eu fosse esse sujeito. Por isso que eu gosto de indicar algumas obras, né, para que a gente possa justamente formar esse imaginário. Né? É uma série que eu sempre cito, que muitas pessoas gostam, que é o This Is Us, acho que até estava passando na Rede Globo, se eu não me engano, tem na Amazon, né? Que é uma série que eu julgo ser excelente, porque ali a gente vê coisas do nosso cotidiano, não é a vida dos super-heróis, das galáxias lá, que é bom também, mas que eu não vou conseguir aplicar no meu dia a dia. Né? A gente olha para a vida daqueles sujeitos, né? Que tem dois personagens ali que eu gosto muito, né? Um que é o pai e outro que é um dos filhos. Eu olho ali, não tem nada de extraordinário, são pessoas vivendo o seu cotidiano, com os determinados problemas que estão no meu dia a dia, no seu, né? Vivendo ali as tragédias, vivendo algo que é normal ali também, vivendo de vez em quando algo que é bom, de vez em quando algo que é ruim, mas tu olha ali e consegue perceber, cara, se eu estivesse vivendo a vida exatamente da forma que esse sujeito está vivendo, rapaz, eu me tornaria um sujeito bom, né? A sua consciência, essa consciência psicológica que eu falo, ela se expande. Tu olha para aquela obra ali, tu olha para aquela arte, tu olha para aquele filme, tu olha para aquela série e diz assim, poxa, dá para ser bom, dá para ser uma pessoa boa, dá para expandir meu coração, porque ali é um cotidiano, é um dia a dia, o cara que está dando a vida pela família dele, né? O cara que está ali, né, enfrentando desafios, né? Dentro dessa realidade que eu estou assistindo nessa obra, poxa, dá para ser bom, dá para se dedicar aos outros, é possível ser uma pessoa que não é autorreferente o tempo todo. Né? Então, por que é importante a gente ter contato com essas obras, né? A gente ter essa atenção para a realidade?
Para quê? Para aquilo que eu estava falando no começo, para que a gente possa expandir o nosso horizonte de consciência. Né? Se a gente tem essa consciência, né, psicológica muito amputada, a gente está escutando as histórias, a gente está escutando as experiências dos outros, muitas vezes até as mais banais, tá? A pessoa está ali contando, estou com um problema no casamento, acho que eu vou separar, né? Experiências do dia a dia. A gente nunca vai conseguir entender o outro. Se a gente não abre, se a gente não amplia esse nosso horizonte de consciência, aí entra aquilo que eu falei lá no começo, a gente não consegue se orientar no mundo. A gente não consegue entender de fato o outro, porque ao invés de entender a história dele, a gente fica jogando a nossa percepção. Né? Ah, vocês brigaram? Ah, então a gente fica dando muitas vezes, né, pitacos, né, sugestões fúteis que vão até atrapalhar a vida do outro no fim das contas. Ah, fez tal coisa? Ah, então se separa. Ah, tu não está mais feliz? Então se separa. Mas poxa vida, olha o pitaco que tu está dando numa coisa importantíssima da vida da pessoa, né? Quando na verdade de repente a pessoa só precisa fazer um ajuste ou outro ali para seguir no seu casamento. Aí a gente fica, por não ter esse horizonte de consciência, a gente quer ficar colocando o dedinho na vida dos outros, porque no fim das contas a gente não está pensando nela, a gente está pensando na gente. O que eu faria se eu estivesse vivendo essa experiência que sequer eu sei o que é. Isso é muito grave, né? Então, no fim das contas, a busca nessa live é para a gente não seja esse tipo de pessoa, né? Que a gente não seja esse tipo de pessoa autorreferente, né? Que fica querendo trazer o tempo todo a nossa experiência, que muitas vezes as consequências disso são desastrosas, né? O problema, muitas vezes, ele não para só em nós, ele acaba realmente se expandindo para os outros, né? Então, dessa forma, se a gente tem esse horizonte de consciência amputado, a gente não consegue construir amizades verdadeiras, né? A gente não consegue, no fim das contas, ter vínculos sólidos, né? A gente acaba, por fim das contas, qual é a consequência disso? Tendo uma vida isolada. A gente não entende depois, por que a gente está sozinho, por que ninguém está com a gente? É óbvio. Todo o tempo todo, quando tu está ali se relacionando com alguém, tu está querendo trazer a tua vida, a tua experiência, a velha história que eu repito muitas vezes, né? E aí fica mais fácil a gente compreender, né? Tu quer se tornar uma pessoa interessante, né? Muita gente me manda, né? Às vezes, quando eu estou no meio dos processos, as pessoas perguntam isso, eu vejo que o desejo das pessoas é isso. Como eu me torno uma pessoa mais interessante, né? Ou às vezes na caixinha de pergunta vem isso. É ser uma pessoa interessada, já é um bom caminho. Se tu te torna uma pessoa interessada pela realidade, interessado pela vida do outro, automaticamente tu já se torna uma pessoa interessante, né? Mas ninguém está vendo isso, né? Eu acho que para me tornar interessante, eu preciso subir no pódio tal, eu preciso ser visto como uma pessoa que está no topo, eu preciso ser visto como uma pessoa fodástica. Tu não se interessa por ninguém, cara. Ninguém pode contar contigo. Então como é que tu vai querer ser uma pessoa interessante? Então é óbvio que esse sujeito autorreferente no sentido de eu sou a referência de tudo, eu sou o centro de tudo, né, que está prestando atenção só em si, ele se torna um sujeito, no fim das contas, muito desinteressante, né? E aí qual é a consequência disso? Ele se torna uma pessoa triste, ele se torna uma pessoa isolada, porque o tempo todo ele está julgando todo mundo o tempo todo, né? Todo mundo, por que ele julga o tempo todo? Né? Aí é buscar a raiz mesmo, a causa do porquê que isso acontece, porque está todo mundo fora do seu conjunto de referências. Se eu estou conversando com alguém que está fora desse meu conjunto, né, limitado de referências, eu estou julgando, eu estou apontando o dedo. As pessoas egoístas são essas pessoas que ficam julgando o tempo todo, que ficam colocando o dedinho na cara dos outros. É uma pessoa que, no fim das contas, tristemente, ela vai ficar isolada, né? Ela faz uma amizade e briga. Ela faz uma outra amizade e já briga de novo. Ela começa uma outra amizade e já briga de novo. Por quê? Porque ela está sempre querendo enquadrar as pessoas nas suas referências, né? Então isso aqui é muito importante, pessoal, tá? Assista, se precisar assistir de novo, compartilhar com mais pessoas, porque no fim das contas isso não é só uma live, né, do que a gente está falando aqui, né? Por isso que eu me comprometi que essas lives diárias elas vão ter uma função prática no nosso dia a dia, porque isso para analisar profundamente isso aqui que a gente está falando, para a gente fazer esse fechamento de semana, isso aqui é remédio para muita coisa, né? Isso aqui a compreensão disso é remédio muitas vezes para a solidão, é remédio no fim das contas para a burrice até mesmo, né? Um diagnóstico, porque é egoísmo. O que é o egoísmo, né? Essa autorreferência é a forma mais alta de burrice. Se tornar um sujeito egoísta é a forma mais burra que tu pode viver.
né? O sujeito que fica só se referindo a si mesmo o tempo inteiro, ele acaba se tornando burro, porque ele não tem a mínima capacidade de compreender o outro. Ele não tem mínima capacidade de compreender o outro. Essa é uma das burrices mais tristes, né? É uma burrice, no fim das contas, que vai te levar à solidão. É uma burrice que te leva a não ter empatia com ninguém, né? E aí ninguém vai querer conviver contigo. Então, compreender isso é remédio para a solidão, é remédio para a burrice, né? Saber disso, tu não vai cair nesse tipo de armadilha. Então, quando alguém está conversando, né, com você sobre algo que você nunca ouviu falar, né, fica ali na tua, analisa, né, busca a verdade das coisas, busca saber realmente quem é aquela pessoa, né, e aí, de certa forma, tu vai se abrindo, né, para o mundo, ao invés de se fechar na tua caixinha porque é algo desconhecido, porque é algo que não está no teu campo de referências, né? Então, se fechar num mundo que está só na nossa cabeça, né? Quando a gente se fecha num mundo que está só ali no nosso imaginário, né? Muito mal formado muitas vezes, né? Porque a gente às vezes só fica um tempo inteiro assistindo porcaria, assistindo fofoca, né? Aquela tal coisa, né, do alimento, né? Existe o alimento, né, que alimenta a minha saúde física, mas existe o alimento que alimenta a minha saúde mental também, né? Intelectual, no fim das contas, que a gente só se alimenta de porcaria, a gente só vê besteira, só vê fofoca, só vê tragédia, né? O que acontece? O meu imaginário vai ficando deformado, vai ficando limitado. E aí, se eu me fecho para esse mundinho que está só na minha cabeça, como é que eu vou querer entender o movimento da alma dos outros, né? Como é que eu vou conseguir compreender o movimento dos desejos dos outros? Eu acabo me tornando, no fim das contas, o que a gente chama de soberbo, né? Eu me torno um sujeito soberbo, arrogante, né? Um sujeito soberbo sem saber, muitas vezes, né? Por estar vivendo isso no meu dia a dia, repetindo, eu acabo me tornando um sujeito soberbo, né? Aí entra a frase de um amigo meu que fala, né? Olha, eu até entendo alguém que é soberbo materialmente falando, né? Sei lá, a pessoa lá, né, conseguiu conquistar um grande patamar financeiro lá, ela tem milhões na conta, ela tem um carrão, ela tem um casarão lá para ostentar. Tu até olha para aquilo ali, tu até entende se a pessoa é soberba, né? Porque ela é um tipo de soberba material, né? Ela tem mesmo, né, aquilo ali. Então ela até, né, não é bom, não vai ser, mas se ela quiser ser soberba, ela tem uma razão. Agora, a pior de todas as soberbas, né, é essa soberba espiritual, essa soberba intelectual, né? Que a gente olha e acha, poxa, não, tudo que vale na vida é o meu mundo, as minhas referências, o meu campo, né? Esse é um tipo de soberbo que tu olha, porra, um amigo meu fala, tu, soberbo de quê? Né? Tu soberbo de quê? Né? Porra, tá soberba porque tu te fechou no teu mundinho e acredita que ele é a verdade de tudo. E aí, no fim das contas, a gente acaba se tornando uma pessoa isolada. Por quê? Porque a gente não se interessa pelos outros. Então, a mensagem da live de hoje é essa, né? Não seja uma pessoa autorreferente que só quer falar de você o tempo inteiro, né? Seja uma pessoa interessada de fato, né? Que senta realmente, que presta atenção no que está acontecendo, que presta atenção, né, no outro, que presta atenção, né, quando está assistindo um filme, quando está assistindo um livro e entende realmente, poxa, como aquilo ali pode expandir o teu imaginário, como aquilo ali pode ser útil no teu dia a dia, na tua vida, para tu se tornar uma pessoa melhor. Dessa forma, a gente evita muitas frustrações, a gente evita solidão e a gente evita, no fim das contas, se tornar uma pessoa burra, porque somente quando a gente amplia esse nosso horizonte de consciência psicológica, é que a gente se abre para se tornar uma pessoa mais inteligente, usar essa faculdade humana chamada inteligência. Quando a gente usa bem essa faculdade humana chamada inteligência, por conta de estarmos abertos, né, a essa realidade, a prestar atenção, a gente consegue fazer melhores decisões. E se a gente faz melhores decisões, a gente vive uma vida mais em paz, uma vida de uma consciência mais tranquila, o que no fim das contas faz com que a gente escreva uma história que vale a pena ser contada. Uma história realmente que foi escrita por nós, não como um bonequinho de corda que é jogado ao vento, né, para um lado e para o outro, não. Através da nossa liberdade de escolha, pautada na nossa inteligência, com ela vindo na frente, a gente consegue fazer melhores escolhas e ter uma vida melhor no fim das contas. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a mensagem da live de hoje, né? Não seja um autorreferente, espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa live número 121, quase não saiu, mas saiu.
Que bom, e assim fechamos a sexta-feira. Amanhã a gente vai entrar rapidinho para fazer também uma live, se puder estar presente. Eu sei que é sábado, né? Às vezes a pessoa tem outros compromissos ou vai, né, tirar o final de semana para dormir até mais tarde, mas se quiserem eu estarei aqui amanhã também às 7 horas para a gente falar de mais um tema. Assim fechamos então hoje a nossa semana. Espero que tenham gostado, compartilhem, né, com mais pessoas, tragam mais pessoas para cá, comenta ali depois embaixo da live qual foi o melhor insight que você teve, né? Qual foi o grande aprendizado que você tirou. Isso é muito importante também, até para eu saber se está sendo relevante isso que eu estou fazendo aqui também para vocês. Então comentem lá, compartilhem, curtam, e assim a gente consegue levar esse movimento para mais pessoas, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos que participaram, grande Nilza presente aí na área, um grande beijo, Karen França, Elaine Silva, Plug Store, André Braga, Maura Abreu, Tiana Knebel, Jorge Oneron, Giza Machado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.